Aula gravada a partir de agora é a primeira aula da sexta-feira com o sétimo ano, sequências numéricas aqui. Vamos ver uma ideia aqui que aparece no exercício 2 para nós. Ó. A sequência de números pares não nulo é formada pelos valores numéricos da expressão P igual a 2n. Por quê? O que será que significa 2n? Olha só o que está escrito ali na lousa. Um negócio estranho, né? Dois números? P igual a 2n. No exercício anterior, eu tinha feito n mais 3, n mais 5, n mais 4 e n mais 25. O que significava aquilo? Que a sequência ia ficar um número mais 3. Mais 3. Então, eu pensava num número qualquer, o 2 ali, né? Mais 3, 5. Aí 5 mais 3, 8, né? Então, no lugar de n, era um número qualquer da sequência. Agora, e 2n? 2n. O que será que significa 2n? Duas vezes um número? Duas vezes um número qualquer. Muito bem observado. Né? E olha só, o que é que nós estamos querendo formar aqui? Ó? Sequência de números pares. Pares. Então, se eu pensar num número qualquer e multiplicar por 2, eu teria um número par. Fala um número qualquer aí. 4. 4. Vezes 2. 8. 8. É um número par? É. Sim. Então, peguei um número qualquer, foi o 4, multipliquei por 2, resultou num número par. Fala um outro número agora. Fala um número ímpar. 16. Não, Eu ia falar 7, mas tudo bem. 9. o 7 Vai 9. o 7 é legal porque é um número ímpar. Quanto que é 2 vezes 7? 14. É. Multiplicou por 2, deu um número par. Tá vendo como funciona? Alguém falou 9 aí. 2 vezes 9, 18. 18. Ou Eu seja, falei 49, Ronaldo. 49. Quanto que é 2 vezes 49? O dobro de 49. 98? 98. 98. Deu um número par também, né? Deu um número par. Então percebam, olha, se eu tiver qualquer número que eu coloque no lugar de n, eu construo um número par ao multiplicar por 2. E assim eu consigo construir uma sequência de números pares. Qual vai ser o primeiro número da sequência? O número 1, né? O n igual a 1. Vou colocar aqui, ó. Olha a letra A. Obtenha os 5 primeiros valores de P, né? Ou seja, os 5 primeiros números pares. Quando n for 1, eu tenho 2 vezes 1, que é 2. É o meu primeiro número par. E o segundo número par? Quando n for 2. 2 vezes 2. 4. 4. Ok. E o terceiro número? O 3. Quando n for 3. 2 vezes 3, 6. Então, o terceiro número par, 6. O quarto número par? 4. 4. 2 vezes 4, né? Para o n aqui, eu tenho 8. O resultado é 8, né? 2, 4, 6, 8. O próximo a gente sabe que vai ser o 10, né? Mas é o quinto elemento, né? O quinto número. 2 vezes 5, que vai ser 10. Ok. Construímos ali os 5 primeiros valores de P. Mas, professor, é fácil isso. Eu faço de cabeça. Se eu quero 5 números pares, eu coloco 2, 4, 6, 8, 10. Eu faço de cabeça. Não preciso dessa formulinha aqui, ó. 2n. Será? Olha a letra B. Qual é o 20º número dessa sequência? Você vai fazer um por um? Não, eu pensei num negócio, ó. Pegou o 5, deu 10, né?
É o quinto número esse. Se eu fizer ele vezes 4. Se fizer vezes 4, Não tem nada a ver, né? né? Porque vezes 4 vai dar 8 ali. Olha só. Veja que quando eu quero o 20º número da sequência, o 20º número par, né? Eu posso fazer um por um. Eu posso ir contando aí 2, 4, 6, 8, 10, até eu chegar no 20º número. Tá? 12, 14, 16 e... mas se eu entender que eu posso encontrar todos os números pares usando a lei de formação ali, né, 2n, eu posso ir formando cada um deles trocando a variável n pela posição do número. Então, o primeiro número, 2 vezes 1. O segundo número, 2 vezes 2. Né? Aqui, ó, n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4, n vale 5. Então, o quinto número, 2 vezes 5. O sexto número, 2 vezes 6. E se eu quiser o 20º? 2 vezes 20. 20. 20. Ah, lá, ô Ronaldo, o que tava falando lá é 40, né? Isso. Eu tava pensando em 40 porque eu fiz 10 vezes 4, que é o resultado. Isso. Então, olha só, na letra B, 2n. Como ele quer o 20º, 2 vezes 20. Então, o 20º termo é o número 40. O 20º número par é o número 40. E se eu quisesse o 100º número par? 2 vezes 100? 2 vezes 100. E qual é o 100º número par? 200. 200. 200, tá bom? Quem tiver com tempo aí, depois tira a prova real aí, ó. Coloca aí em sequência aí os 200, Ah, os 100 primeiros números pares, aí você vai ver que vai dar o 200. Então, esse recurso aqui de lei de formação, ele é um recurso matemático para a gente facilitar as contas, tá bom? Para a gente encontrar qualquer número que a gente queira numa sequência numérica, a gente encontra usando uma lei de formação, tá bom? A gente encontra usando uma lei de formação, facilita. Olha a letra C agora. Sendo 1 o primeiro número ímpar, qual é o 20º número ímpar? Ixi, agora complicou, hein? Vou apagar ali. E agora? E na letra D, ele pede a lei de formação, né? Expressão algébrica cujos valores numéricos formam a sequência dos números ímpares. Então, C e D você vai resolver junto aí. E agora? Como seria aí uma expressão que eu conseguisse determinar todos os números ímpares? ah. Por 3? Será? Vamos Ó, pensar 3 vezes junto? 3, Vamos 9. testar. É uma hipótese, eu gosto disso. Em matemática, a gente precisa de hipótese. Esse é o princípio de toda ciência, né? Você tem uma hipótese e você testa a hipótese. Então, você quer multiplicar por 3, né, Bernardo? É. Ímpares. Então, ele está dizendo que os números ímpares podem ser dados por 3 vezes n. 3 vezes n. Vamos pensar no número 1. Qual é o primeiro número ímpar? Ah, já não vai dar. Não vai dar, já não dá o 1. E se eu pensasse que n é igual a 2? O segundo número ímpar. 3 vezes 2 já vai dar 6. Então. Então não, Já 3 não não dá. deu. Já não deu. Então 3n não bate. Mas pode ser qualquer número, Ronaldo. Ele quer. Você pode escrever do jeito que você quiser, desde que chegue em todos os números ímpares. Sim. Ronaldo, eu acho que eu pensei em uma coisa. Ah, Tipo, você colocar 3, só que em vez de daí no número que vai ser multiplicado, você só coloca número ímpar. só número ímpar.
É tipo 3 vezes. Deixa eu pensar. 25. Ah, vai dar 75. Então, é um número ímpar. É um número ímpar. Ah, tá. E quer chegar no Porque daí, vigésimo tipo, no... se você colocar 3 vezes 20, vai dar um número par, que é Vai 60. dar um número par. Legal, bem observado também, Lucas. Só que vamos ver, será que dá para eu formar todos os números ímpares? Pensando nessa lógica sua aí. 3 vezes n, como é que vai dar 1 isso? Porque o primeiro número ímpar é o número 1, né? Aqui ó, na letra C. 1 é o primeiro número ímpar. O segundo número ímpar é o 3. Como é que, usando essa lei de formação sua aqui, ó, nós vamos conseguir construir 1, 3, 5, 7, 9, 11, né? Porque lembra, quando a gente construiu os números pares, a gente foi um por um, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora, como é que eu construo 1, 3, 5, 7, 9? 3n ali, acho que não está batendo. Está faltando algo, né? Alguém tem alguma outra ideia? Olha só, vamos ajudar a pensar um pouquinho. Se eu fizer 2n, eu tenho números pares, não tenho? 2n eu tenho números pares. Concorda? É, concordo. Agora, se eu fizer 2n menos 1, 2n menos 1, eu preciso construir uma sequência de números ímpares, desde o número 1, né? Então, se eu pensar no primeiro termo, no primeiro número da sequência, então n igual a 1, 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 menos 1. Vai dar quanto? Vai dar 1. Vai dar 1. Beleza, construí o primeiro número ímpar. Se eu pensar no segundo número ímpar, segunda posição, então n igual a 2. 2 vezes 2 menos 1. Vai dar quanto? 4 menos 1, 3. 3. Opa, construí o segundo número ímpar. Ó. Se eu quiser o terceiro número ímpar, 2 vezes É, quanto? 3 menos 1 vai dar quanto? 5. 5. Ronald, não podia colocar 1 e fazendo nos ímpares, igual o Guinhos falou? Isso, você pode, ó, por exemplo, 1, 3, 5, a gente já sabe já a sequência de números ímpares, né? 1, Uhum. 3, 5, 7, assim vai. Mas como que eu posso criar uma lei de formação? Né? Então, estou mostrando para Ô, você. Ronaldo, Hum, eu tinha pensado em uma, só que não dava pra fazer nem o 1 e era somando. Como? Porque, tipo assim, o 1 não ia dar pra fazer, mas se você somasse 1 mais 2 ia dar 3. 3 mais 2 ia dar 5. Isso. Legal. Você pode fazer 1 mais 2, 3. 3 mais 2, você vai de 2 em 2. É uma forma de construir. Agora, quando você pensar assim, eu quero o 20º número ímpar, já fica mais difícil. Olha só, Benato, por que que a gente construiu esse jeitinho aqui, ó? Porque na letra C, ele quer o 20º número ímpar. Então, se eu descobrir o 20º número par, ou seja, 2 vezes 20, eu não descobri ali o 20º número par? Sim. Se eu subtrair 1, eu tenho o 20º número ímpar, 39. 39. Olha lá, 2 vezes 20 é o 20º número par. Se eu subtrair 1, eu tenho o 20º número ímpar, que é o 39. Beleza? Beleza. Então, olha o item. Beleza.
Qual é a expressão algébrica cujos valores numéricos formam a sequência dos números ímpares? Então, eu posso escrever 2n menos 1. 2n menos 1. Esse tipo de construção, gente, de aprendizado, ele não vem de uma hora para outra, tá? Vamos com calma. O importante é você conseguir entender a lógica que eu estou colocando aqui, né? Ou seja, os números ímpares, olha, é só eu pegar um número par qualquer e subtrair uma unidade. Beleza? Tranquilinho? Beleza. Beleza. Show de bola. Fiquem tranquilos que eu não cobro esse tipo de coisa em prova, não, tá? A gente vai construindo isso devagar. Depois isso aqui vai avançar para ensino médio, vai avançar para estudo de função, e vai ficar muito fácil isso aqui, gente. Pode ficar tranquilo. Bom, então tá feito aí o exercício 2. Vamos ver o que vem na sequência aqui. Olha só, esse é legal, hein? Observe a seguinte sequência de figuras. Letra A, desenhe no quadro próximo termo da sequência. Vamos ver quem consegue fazer isso aí. Qual será o próximo desenho da sequência no exercício 3? Eu acho que vai ser o 7. 7 triângulos. 7 triângulos? Até que horas que é essa aula aqui? 10. Também acho. Todo mundo está enxergando ali que o próximo desenho da figura serão 7 triângulos? Mas por que vai ser 7, Ronaldo? Tá somando quanto? 3? Tá somando 2. Somando 2, só que é número ímpar. É. Ah, tem 5 aqui. Eu achei que tinha 4. Isso, Eu também concordo que é 7, Ronaldo. isso, legal, né? Tá sempre somando 2 ali, ó. Bacana essa ideia geométrica, hein? Bacana esse aqui. 1, 3, 5, né? Eu tenho aqui um triângulo, ó. Um triângulo. Aqui eu tenho 3 triângulos, né? Então somou 2. Aqui eu tenho 5 triângulos. Gente, desenhar? Nossa, Ronaldo, sou péssima pra desenhar. Mas aí, é bom. Ó, vou fazer aqui também super feio, ó. Santo Deus. Eu era péssimo em desenho na escola. 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 7 triângulos, tá? Façam ele aí. 7 triângulos aí, ó. Tá vendo? Tô passando vergonha fazendo um desenho horroroso desse, gravando e vou pôr no YouTube. Façam aí na apostila de vocês. Bom, Ronaldo, quem falar que aqueles triângulos tava torto tem que botar óculos. claro, povo, ele tem que ir no oftalmo, no oculista aí, porque não tá enxergando. Meus triângulos foram Retinho. perfeitos. Idêntico ao da apostila. Exatamente. Apesar de que eu acho que tem aqui o recurso para construir geometricamente. Viu? Olha só, acho que deve ter. Viu? Tem as retas aqui só. Se tivesse o triângulo, facilitava. Aí aqui dá para construir mais retinho também. Ó. Aí melhora um pouco, né? Mas beleza, já entenderam a ideia. Bom, sequência recursivas e não recursivas. Pareceu um nome estranho aqui, mas ele é muito simples de ser entendido. O que será que significa recursivo? Recursivo. Que usa algum tipo de recursos? Usa algum recurso. Vem uma associação muito boa, Renato. Gostei. Uma associação muito boa. Usa um tipo de recurso. Que recurso é esse? É um padrão qualquer, algo que se repete, né? Se é um recurso, então é um padrão repetitivo ali. Tá bom? Então isso é recursivo.
Então, uma sequência vai ter um certo padrão que se repete recursivamente, fácil de ser enxergado, e outra não. Outra não. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Sequência de números pares. Fácil de ver aqui que tem um padrão que está sendo somado dois números aos anteriores, né? Então, por exemplo, para eu formar o segundo número, eu pego 2, somo 2, deu 4. Somo 2 de novo, deu 6. Somo 2 de novo, deu 8. Somo 2 de novo, dá 10. Ou seja, eu estou sempre somando 2. Eu vou até escrever aqui, ó. Sempre somando 2. Ou seja, eu vou de 2 em 2. Esse é um padrão que vale para todos os termos. Eu sempre construo um termo na sequência, sempre adicionando 2. Então, essa sequência é uma sequência recursiva. Existe um recurso ali, um padrão repetitivo. Olha o exercício 1 aqui. Então, Ronaldo, então quando é um padrão repetitivo, chama sequência recursiva? Recursiva, exatamente. Beleza? Olha o exercício 1 que a gente tinha feito aqui, ó. Todas essas sequências aqui são sequências recursivas. Porque todas elas, ó, olha lá, no primeiro eu adicionei 3, no segundo sempre adiciono 5, né, o termo seguinte. No C eu sempre estou adicionando 4, no D sempre adicionando 25 ao termo seguinte. Agora, olha esse exemplo que está dado aqui, ó. Ele me dá uma lei de formação como sendo n ao quadrado mais 1. Olha como que formou cada um dos termos da sequência. Eu tenho 2, 5, 10, 17, 26 e assim vai. Existe um padrão aqui? Existe. Tem uma lei de formação, né? N ao quadrado mais 1. Porém, eu não consigo construir um termo depois do outro apenas adicionando um número sempre igual, né? Observe, ó, de 2 para 5, adicionou 3. De 5 para 10, adicionou 5. De 10 para 17, adicionou 7. Não tem um padrão que se repete aqui, né? Cada número na sequência está aumentando seguindo uma lógica não recursiva, tá bom? Então, essa sequência aqui, ó, é uma sequência não recursiva, tá? Eu não consigo construir um número qualquer somando um valor ali que se repete para qualquer número, né? Então, Ronaldo, quando tem uma sequência, mas ela não é assim, igual essa, ela é não recursiva. Ela é não recursiva. Perceberam a diferença, ó, dos números pares, né? 2, 4, 6, 8, 10. Para criar o termo seguinte, é só eu somar 2. Então, eu consigo criar qualquer termo seguinte adicionando 2 unidades. Já nesse exemplo aqui, 2, 5, 10, 17 e 26, não é só eu adicionar a mesma quantidade de números ali, quantidade numérica, para formar o termo seguinte, né? O padrão existe um padrão, mas esse padrão não é recursivo, não se repete para qualquer termo. Beleza? O exercício 1 são exemplos de recursivos. Tá? O exercício 1 são exemplos de recursivo e esse exemplo aqui é de não recursivo. Nós vamos ver alguns exercícios desse, tá bem? Nós vamos ver alguns exercícios desse. Vamos lá. Então anotem aí que o primeiro exercício lá é recursiva, tá bom? Essas anotações que eu coloquei na apostila aqui, vocês podem fazer aí também, tá? Vocês podem fazer essas anotações aí também. Vamos seguir.
A gente tem 3 aulas hoje, Ronaldo? 3 aulas. Quero ver se eu acabo esse capítulo aqui. Ô, Ronaldo, E, você tem que fazer aquela revisão lá do trabalho. é verdade, vou fazer. Bem lembrado, Vitor. Obrigado, viu? Vamos só fazer uns exercícios aqui, ó. E aí a gente faz essa revisão na terceira aula. Me lembra, tá? Bem lembrado isso aí. Página 56. Página 56. Tem uns exercícios aí. Vamos ver quem consegue fazer. Quem consegue fazer o exercício 1? Ó, Ronaldo, tentar. Hã? Exercício 3, né? Eu tenho ali 2 bolinhas, depois eu tenho uma sequência ali, ele quer a quarta figura, né? Figura 1, 2 e 3. Então desenha ao lado da figura 3 a próxima figura da sequência. Quantos círculos serão utilizados? 16? Benato, acho que são 16. Também acho que é 16. Também. 16 números, 16 bolinhas, né? Então é só desenhar ali 16 bolinhas, viu, gente? Só desenhar aqui 16 bolinhas. Só fazer um padrão aí até dar 16. Tá bom? Façam aí. E no item B, como são formadas as figuras nessa sequência? Por que dá 16 ali, né? Porque é o dobro. A primeira figura é 2. Aí é o dobro dela, que é 4. Depois o dobro, que é 8. Aí o dobro é 16. É, eu pensei nisso também. Isso. Então é só escrever aqui, ó. A próxima figura é o dobro da anterior. A próxima figura é o dobro da anterior. Tá indo os números pares ali, né? 2, 4, 8. Está dobrando de novo. Dobra outra vez 16, né? Bom. C. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? E agora? Acho que não recursiva? Não recursiva. Quem acha que é recursiva? Alguém acha que é? Eu acho que é, mas não sei. Então. Pô. É que, Ronaldo, é que a gente na outra, ela tava indo de 2 em 2, aí era concursiva, mas, por exemplo, essa não tá indo, tá tendo diferença, Tem uma que é o diferença. dobro. Porém, Benato, olha só, muito legal para a gente treinar, hein? Porque a gente acabou de ver essa ideia de recursiva e não recursiva e a gente está tentando entender, né? Formar um conceito aí para entender. É assim mesmo, vamos com calma. Bom, eu consigo, Benato, eu tenho ali a figura 3. Se eu tiver pensar só nela, eu consigo formar a quarta figura? Não. Consigo. Como não? Consegue? Eu tenho 8 bolinhas. Se eu fizer 2 vezes 8, 16. Não. Mas se só tiver a terceira figura e você não saber a ordem que tá indo, não dá pra fazer. Então, aí não dá pra fazer. Se a gente tivesse só a terceira figura, não daria. Mas se eu já entendi a lógica ali, se eu tiver na figura 3, a partir dela, eu construo a próxima figura. Fazendo como? O dobro dela. Então, existe um padrão, né? Da figura 4 para a figura 5, o que você vai fazer? O dobro dela. O dobro.
Da figura 6 para a figura 7, o dobro dela. Então, ela é recursiva porque, mesmo que os números sejam diferentes, ela segue um padrão, né? Do dobro. Um padrão. Isso. É diferente lá naquela outra página que a gente estava, da não recursiva. Ó. Olha só, de um termo para o outro não tem um padrão, né? A gente tinha aqui ó, a sequência 2, 5, 10, 17 e 26. De um termo para o outro não tem um padrão. Já na recursiva, de um termo para o outro tem um padrão. Né? No caso aqui, ó, é o dobro uma da outra. Tá bom? Então, no item D, nós vamos colocar como sendo recursiva. Recursiva. Deixa eu apagar ali aquele anterior. No item D, item C, né? Recursiva, pois de uma figura a outra, temos o dobro. Temos o dobro de uma figura para outra, né? Então tem um padrão aí. De uma figura para outra, eu tenho um padrão que é o dobro. Tá? Às vezes eu posso, de uma figura para outra, adicionar 2, adicionar 3, subtrair 1, né? Ou, aqui no caso, eu estou dobrando, né, de uma para outra. Deu para entender um pouquinho melhor o que é recursivo? Melhorou um pouquinho? Sim. Legal. Sim. Legal. A sequência numérica mais famosa que nós temos é a sequência dos números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3. Qual é o padrão que acontece aqui? É n mais 1, né? N mais 1. Não é isso? Sempre n mais 1. Se eu pensar que eu tenho zero aqui também, né? Os naturais. Essa sequência dos números naturais é recursiva ou não recursiva? Que você fez agora? É, dos números naturais. É recursiva. Recursiva? Isso. Recursiva. Recursiva. Perfeito, gente. Já entenderam a ideia. De um número para o outro é só eu somar 1, né? Então tá sempre somando 1 ali. Se eu tiver aqui no número 4, o próximo é só somar 1. Isso é recursivo. Bem? Isso é recursivo. Bom, legal. O item D. Para a gente finalizar aqui. Encontre uma expressão algébrica na variável n para representar a lei de formação dessa sequência. A gente já viu, né? É o dobro, né? Uma da outra. É. Então, uma lei de formação aqui, ó, 2n, né? A lei correta não seria essa, seria uma potenciação ali, mas a gente não vai entrar nesse aspecto. De uma para outra, é só o dobro, né? Da figura 1 para a figura 2 é o dobro, da figura 2 para a figura 3 é o dobro. Então, a lei de formação, ó, 2n, né? Se n for 1, que é a figura 1, ali eu tenho duas bolinhas. Na figura 2, 2 vezes 2, 4. Então, a lei de formação, 2n. Tranquilinho, gente? Tranquilinho. Tranquilinho? Então, vamos parar essa aula aqui no exercício 1. Aí, na próxima, eu quero pegar o exercício 2, depois de retomarmos o trabalhinho ali que o Vitor pediu, a gente vai entender o que é a sequência de Fibonacci, a sequência mais famosa da matemática. A sequência de Fibonacci. Tá tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Não, até agora não. Belezinha, né? Beleza. Beleza. Paramos por aqui, então, hoje. E aí, quando a gente entrar nos exercícios, vai ficar mais interessante. Aula bem teórica hoje, né? Gente, obrigado até aqui, então, pela participação de vocês. Até a terceira aula que a gente finaliza o dia de hoje. Que horas é a terceira aula mesmo? Tchau. Eu acho que é... Antes, eu acho que Falou, Ronaldo. Falou, Ronaldo. Falou, Ronaldo.